Nossa aula de História, capítulo 2, vamos falar das bandeiras, é a página 58. O que os moradores de São Paulo fizeram para encontrar novos recursos? Os moradores de São Paulo ficaram numa situação muito difícil, né? Sem a produção de cana-de-açúcar, porque eles não tinham condições financeiras para se manter. Então, vamos ver o que eles fizeram. Os moradores de São Paulo não tinham as mesmas condições financeiras que os senhores de engenho do Nordeste, açucareiro. Em São Paulo, eles não tinham como montar os engenhos, comprar escravos negros, nem condições de comprar as mudas de cana. Era preciso encontrar novos recursos, novos meios para se manter, né? Novas condições de vida. Para isso, os moradores da região organizaram expedições exploratórias que percorreram o interior do Brasil. Essas expedições ficaram conhecidas como bandeiras. Era um grupo de pessoas que saíram desbravando as terras pelo Brasil. Observe no mapa os lugares percorridos pelas bandeiras. Número 1. De onde saíram as expedições? Saíram de São Paulo, né? De onde eles moravam. Para onde elas foram? Então, lá no mapa a gente pode ver as flechinhas, né? As setas aí, apontando para Minas Gerais, Bahia e Goiás. 3. Observe a linha do Tratado de Tordesilhas. Lembre-se de que ela divide o território entre os portugueses e espanhóis. Os portugueses ultrapassaram a linha imaginária? Sim, eles ultrapassaram a linha imaginária porque eles não sabiam, né, quais eram as terras dos portugueses, quais eram as terras dos espanhóis, e eles ultrapassaram essa linha imaginária sim. Então, página 59. As expedições que partiram de São Paulo para o interior do país à procura de ouro e prata foram chamadas bandeiras. Essas expedições também capturavam indígenas, né, que eram vendidos como escravos. Olha só, os índios também foram escravizados. Além dos portugueses, os mamelucos. O que são mamelucos? São os filhos dos portugueses com as índias, né? Também participavam das bandeiras. Eles dominavam muito bem a língua nativa, né, da região e conheciam as matas. Vejam o importante monumento da cidade de São Paulo dedicado às bandeiras. Esse aí é o monumento das bandeiras, obra do escultor Victor Brecheret, inaugurada em 1953 na cidade de São Paulo. Então nós podemos observar aí homens em cavalos, montados a cavalo, em canoas, né? Quem são os personagens representados no monumento? Então são os mamelucos, indígenas e portugueses. 5. Qual seria a intenção do artista ao produzir a obra? Esse artista quis fazer uma homenagem aos participantes das expedições, né? Que eram chamados de bandeirantes. 6. Como esses bandeirantes se locomoviam? Então, como eu havia dito aí, eles estavam a cavalo e de canoas. As monções eram expedições que percorriam os rios como Tietê, bastante utilizado pelos bandeirantes. Então, o rio Tietê, né, nessa época, ele era navegável, né? Ele era um rio que não era poluído como atualmente. As viagens nem sempre eram fáceis. Muitas vezes os bandeirantes eram atacados pelos indígenas, além de estarem sujeitos a picadas de insetos transmissores de doenças. As canoas geralmente eram feitas pelos indígenas, que tinham habilidade em construí-las com troncos de árvores. Olha aí as canoas. Você sabia, dentre as mais notáveis monções, está realizada em 1726, composta por 3.000 pessoas. Não eram poucas pessoas que participavam dessas bandeiras. Os bandeirantes eram muitos, eram vários, embarcados em 308 canoas, que se deslocaram de Porto Feliz a Cuiabá durante aproximadamente 5 meses. Isso levava muitos meses, né? Porque eles viajavam de canoas, né? E a cavalo, então levava muito tempo. Observe no mapa a região percorrida pelos bandeirantes nessas expedições. Então, os rios aí por onde eles percorriam eram Tietê, Paraná e Rio Paraguai. Página 61. Quem eram os bandeirantes? Observe como o pintor Benedito Calixto retratou os bandeirantes. O que você vê aí na imagem? São 2 homens, né? 2 bandeirantes.
2. Ela retrata as expedições com exatidão? Não. Aí só tem os 2 bandeirantes, então nós não podemos ver as outras pessoas, então não retrata exatamente. 3. Quais participantes das bandeiras não aparecem na obra de arte? Então aí não aparecem os índios e também não aparecem os mamelucos, né, filho dos portugueses com as índias, que se chamam, é chamado de mameluco. Mas as bandeiras não eram formadas também pelos indígenas e mamelucos? Note que somente os europeus aparecem na pintura. O pintor Benedito Calixto não apresentou todos os participantes das bandeiras. A intenção dele provavelmente foi retratar os bandeirantes como heróis, mas existem outras versões sobre os bandeirantes. Alguns pesquisadores retratam os bandeirantes como pessoas mais simples, que andavam descalços, não tinham dinheiro para um chapéu de aba larga, nem bolsa e gibão, tipo de casaco dos bandeirantes, com bolsos grandes. Essa dupla interpretação ocorre porque essas histórias são cercadas de lendas que deram aos bandeirantes a reputação de verdadeiros heróis. Será? De fato, as descobertas que eles fizeram mudaram bastante a história dos paulistas, né? E também contribuíram para a ampliação do território brasileiro além do litoral. Por isso que nós temos, né, rodovia dos bandeirantes, né? Mas quando homenagearam os bandeirantes, muitos de seus feitos foram idealizados, ou seja, foram representados de um jeito que valorizava somente o que aconteceu de bom, né? E por trás não foi tudo isso que aconteceu. Muitas coisas aconteceram por trás, como escravização dos índios, né? Muitas mortes, muitas pessoas morreram. Página 62. Observe as imagens a seguir. As peças da indumentária bandeirante são conhecidas apenas pelas descrições existentes nos documentos da época. Então, as peças indumentárias, aí, o traje, né, a roupa deles. A criatividade dos historiadores e artistas do início do século XX produziu uma representação idealizada da figura do bandeirante, né? Eles imaginaram que fosse dessa forma. Mas esses trajes não parecem adequados às florestas e ao calor. Muita roupa, né, gente? Será que o bandeirante se vestia assim? Apenas, aí na imagem 2, apenas os bandeirantes mais ricos usavam um chapéu pardo ou uma carapuça. A cabeça era mais frequentemente coberta por um lenço ou um pedaço de pano. A pintura de Benedito Calixto aproxima-se de qual dessas imagens? Então, a imagem idealizada por Benedito Calixto é a imagem 1, né? Esse traje, de repente, não é verdadeiro, por ser muita roupa e era muito calor, né, gente? E por hoje é só. Não, por hoje é só não, vamos para a página 63. Você sabia que os bandeirantes tinham um hino? Leia trechos do hino dos bandeirantes para responder as questões a seguir. Hino dos Bandeirantes. Vem com Martim Afonso e São Vicente. Galga a Serra do Mar. Contempla os campos de Piratininga. Esse é o colégio. Adiante está o sertão. Vai, segue a estrada. Enfrenta, avança, investe. Norte, sul, leste, oeste. Em bandeira ou monção. Doma os índios bravios. Rompe a selva, abre minas. Vara rios. No leito da jazida, tira o ouro dos seus esconderijos. Então, essas bandeiras sempre estavam em busca de jazidas de ouro, sempre atrás de riquezas, né, de minerais que pudessem trazer riquezas para eles. Letra A partir de 1974, foi instituído o poema Hino dos Bandeirantes como letra do hino oficial do estado de São Paulo. Qual a importância dos bandeirantes para o estado de São Paulo? Então, os bandeirantes, eles fizeram várias descobertas, eles desbravaram, né, várias terras em busca de ouro, em busca de novos territórios. Então, vocês podem concluir que os bandeirantes fizeram várias descobertas. Letra B. O trecho do hino apresenta 2 objetivos das bandeiras. Pinte-os e depois escreva quais são esses objetivos. Então, lá no hino, você vai pintar: doma os índios bravios, abre minas e tira o ouro. Depois que pintou, você copia aqui na letra B, tá? Troque ideias. Existem diferentes versões para a história dos bandeirantes.
Eles já foram vistos como heróis ou como vilões, que devido à pobreza passaram a capturar indígenas e vendê-los como escravos. Ao conhecer uma história, você acha importante conhecer as diferentes versões? Claro, né, gente? Sempre. Nós sempre precisamos conhecer os dois lados, né? Sempre querer saber o que há por trás de uma história. Isso é muito importante, né? E por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem.